Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Obrigado, telespectador, pela honra e pelo privilégio que semanalmente nós temos desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Lembrando que as nossas reuniões no Tempo de Reflexão acontecem às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 10 horas da manhã. Se você ainda não conhece, não teve a oportunidade de estar conosco, fica o convite. Você venha separar um tempo da tua agenda para conhecer a minha história, conhecer a minha família, e, sobretudo, conhecer a família do Tempo de Reflexão. E hoje eu tenho a alegria de receber o Walter Olivério, o Walter que gentilmente aceitou o nosso convite, abriu o espaço da sua agenda, do seu tempo, e hoje está aqui nos dando a honra de estarmos juntos e me ajudar a fazer mais um programa do Tempo de Reflexão. Walter, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo ao programa do Tempo de Reflexão, que seja um tempo de uma conversa despretensiosa, falando da tua história, falando da obra que Jesus Cristo tem feito na tua vida, assim como fez na minha vida e continua fazendo na nossa história. Então seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, o convite, essa oportunidade única de poder falar desse Deus maravilhoso, falar um pouco da gente, esse bate-papo bem legal aqui dentro do Tempo de Reflexão, e fico aí à disposição para a gente fazer esse bate-papo aí da melhor forma possível. Muito bem. Há quanto tempo você está nos caminhos do Senhor, Walter? E mais do que isso, como é que foi esse encontro com Jesus e o que Jesus fez na tua história e tem feito na tua história durante esse período que você decidiu experimentar com um caminho novo na tua vida? Olha, eu estou nos caminhos do Senhor, eu comecei no ano de 2009, E assim, chegou um tempo na minha vida que eu falei, basta, não quero mais isso. Por mais que eu estivesse bem, com dinheiro, com pessoas à minha volta, sorrindo, sempre me faltava algo dentro de mim. E eu pude perceber que isso dinheiro não ia comprar, que os meus amigos não poderiam me oferecer. Então eu falei, não, chega, eu não quero mais, eu quero algo diferente, eu quero experimentar, porque falaram do amor de Deus para mim. E não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. E por muitas vezes eu relutei até. Mas chegou um momento que eu falei, não, verdadeiramente, se esse Deus que eles me apresentam é tão bom assim, eu quero conhecê-lo. Por que não? Já fiz tanta coisa errada. Eu era uma pessoa que eu fumava, que eu bebia, que eu jogava, que eu passava noites e noites. Teve uma ocasião da minha vida que eu abandonei meus filhos, minha esposa, 3 dias fora de casa, sem dar uma satisfação, sem dar uma ligação, e de repente veio tudo assim. De repente não, Deus, A maneira de Deus agir que é maravilhosa. Agora, quem olha, é como a minha vida, Walter? Eu, guardado as devidas proporções, eu também era um beberrão, eu gostava de farra, eu não tinha muito juízo. Os falsos prazeres, E de repente a gente dá uma trombada com Jesus, aquele Jesus que sempre nos falavam de que era um Jesus que transformava, e muitas vezes a gente até ironizava as pessoas que por amor falavam de Jesus, e hoje a gente vê em nós outra pessoa, É sobrenatural isso, Walter? Diferente. E assim, eu costumo observar muito, junto aos meus irmãos na igreja, quão grande é o amor de Deus, Porque se eu olhar para a minha história, e se eu tivesse o poder de julgar, eu acho que eu não me perdoaria por tudo que eu fiz. Teve um tempo da minha vida que eu trabalhava para uma empresa com feirões de automóvel, fazendo locução nos eventos, apresentando os eventos, e o meu Deus, o meu poder era o dinheiro que eu tinha no bolso. Mas é como eu te disse, sempre me faltava algo. Por mais que você estivesse bem financeiramente, sempre faltava aquela alegria verdadeira, aquela coisa maravilhosa que hoje a gente sente isso na presença do Senhor. É algo que só nós sabemos o quão é bom, Walter? Porque o mundo ainda persiste em seguir os valores que nós seguíamos e que por mais que a gente tentasse preencher vazios interiores com coisas exteriores, trazia mais vazios ainda, Sim. Como é que
Deus tem trabalhado na tua vida? Porque eu me lembro, por exemplo, com relação, eu tinha um problema com álcool muito sério na minha vida. E lidar com isso, para mim, sempre foi um desafio. Eu nunca imaginei que alguma vez eu poderia deixar de beber. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, agora está resolvido, né? E aí eu percebi que era um processo que dependia muito mais da minha vontade, da minha decisão, do que propriamente da vontade de Deus, que já era que eu me afastasse por esse caminho de dor. E de repente eu me vejo, depois de 10 anos longe do álcool, depois de 10 anos de uma vida limpa, falando para as pessoas que hoje lutam contra esse vício, de que Deus é um Deus que pode fazer aquilo que talvez a gente nem acredite. Como é que foi essa tua libertação também na tua história, Walter? Então, num princípio, como você mesmo disse, a gente pensa que é só aceitar Jesus e está tudo resolvido. Mas aí a gente começa, Deus ele é tão maravilhoso que ele começa a te mostrar que não é só aceitá-lo, é vivê-lo. Porque você tem que, quando você aceita Jesus, você tem que renunciar todo dia. Quando você vê que o sol amanheceu, está brilhando no céu, um dia novo, ali você tem que já, Senhor, sede comigo por mais um dia. Porque sozinho nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pequenos, insignificantes, eu acho que seria a palavra correta, por não conseguir controlar, porque o pessoal fala, mas você está na igreja, nunca mais se deu vontade? Aí é que está o segredo. Se você estiver firme com Jesus Cristo, se você estiver ali firmado em oração, em jejum, da maneira qual você decidiu servir a esse Jesus maravilhoso, você tem que estar ali crendo que Ele te sustém, crendo que Ele te livra, crendo que Ele te afasta de todo vício, de toda enfermidade, de toda coisa errada que você fazia no passado. Você falou uma palavra fundamental, Walter, renúncia. E Jesus diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, né? E tomar a cruz de Jesus, a nossa cruz, é pegar as nossas vontades e seguir os caminhos do Senhor, né? É aquilo que muitas vezes as pessoas não querem, né? Renunciar às suas vontades, às suas escolhas, aos seus desejos. Elas querem levar Jesus meio que por conveniência. Quando eu precisar, eu vou para uma igreja. Quando eu estiver para o mundo, eu estou festejando. E aí, obviamente, que isso não vai funcionar, porque Deus é um Deus de justiça. E a gente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente colhe aquilo que a gente semeia, né? E renunciar, eu acho que é o divisor de água na vida de um cristão, né? Eu acho que é o lado mais difícil. Quando você está no mundo, vamos dizer mundo para diferenciar, servir a Deus e estar no mundo. Quando você está no mundo, tudo é permitido, tudo é legal, você pode fazer tudo, você tem liberdade para tudo, mas quando você aceita Jesus Cristo, aí a diferença começa a acontecer. Ah, mas Walter, se eu aceitar Jesus, então vai ser assim? Não, você vai ter que batalhar, você vai ter que ir todo dia, oração, eu acho que esse é o segredo, né, irmão? Você orar, você buscar a Deus. Porque quando você estava no mundo, que acordava o domingo cedo, hoje o dia está propício para uma cerveja, para uma bebida, você não tinha preguiça. E para Deus tem que ser dessa maneira, você tem que ser corajoso, você é forte. Quando você determina uma coisa, quando você coloca na sua mente, eu posso, eu consigo, você faz. Só que para o mundo espiritual, quando você vai aceitar Jesus, parece que o inimigo das nossas vidas, que não desiste, ele atua mais, né? Você estava servindo a ele, não sei se as pessoas que estão em casa vão me entender no que eu estou falando. Quando você está no mundo, você está servindo ao inimigo, e quando você vem para os caminhos do Senhor, você começa a servir a Jesus. E servir a Jesus é andar na contramão do mundo. As pessoas estão vindo de lá para cá. Eu ainda sofro muito porque eu trabalho com locução, apresentação de eventos, e muitas vezes eu vou aos lugares, mas você não é evangélico? Eu sou evangélico, mas eu sou um profissional da voz. Então, eu conheço pessoas que são construtores,
que trabalham em qualquer lugar, levantam boates, clubes, campo de futebol e estão ali pelo profissional. Então, às vezes, é até difícil. E eu sempre peço a Deus, falo, Senhor, se for a Tua vontade, vai acontecer, nada vai me impedir de eu chegar até esse local, vou fazer o meu trabalho profissional e, se o Senhor me permitir, me dá uma oportunidade só para eu falar um pouquinho do Seu amor. É o que eu sempre peço. Muito bem, Walter. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta, nós prosseguimos aqui o bate-papo com Walter Oliveira. Nós voltamos no instante. Voltamos. Meu convidado de hoje é o Walter Oliveira. Walter, na minha proximidade do amigo aqui, eu vejo que quando você fala de Jesus, os teus olhos brilham, né? Eu vejo que você é uma pessoa apaixonada por Cristo, por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, que tem feito na tua vida, mas você teve aí um tempinho que você escolheu se afastar dos caminhos do Senhor, né? Parece que você ficou um ano aí distante do Senhor. E eu imagino o quanto isso mexeu com o teu interior, porque uma vez que a gente bebe da água, quando a gente volta a ter sede de novo e a gente vê que a água está à nossa disposição, a gente carrega uma certa culpa, né? Como é que foi isso na tua vida? O que te levou a se afastar? Como é que você se reaproximou de Deus? E qual é a lição que você tira desse tempo andando um pouco distante do Senhor? Olha, Luciano, eu costumo dizer que a própria igreja, se não vigiar, ela mesmo mata o servo. Pois é. Eu me afastei dos caminhos do Senhor porque eu queria louvar na igreja. Eu sinto prazer em servir esse Deus maravilhoso, porque por Ele ter me perdoado tudo que eu fiz de errado, e Ele lançou no mar do esquecimento todos esses pecados. E aí eu caí pelo homem, eu queria... E o pastor falou, não, mas a igreja já tem a cantora oficial, e eu não admitia que, não, mas isso nada a ver, e você abriu o espaço, o inimigo ele invade a sua vida, né? E foi onde que eu fiquei um ano, assim, longe do Senhor, e eu queria, assim, abrir até uma atenção para quem está em casa nos assistindo, para que tome cuidado sobre esse afastamento. Muitas das vezes a gente vê as pessoas, mas isso não tem nada a ver, isso não... Não, mas só isso não é pecado, mas é um pecadinho. Gente, não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Não é pecadinho, pecadão. Se você não está fazendo as coisas que agradam os olhos do Senhor, você está pecando. E aquele momento, aquela resposta daquele irmão, me gerou uma tristeza no coração. E quando eu tinha o quê? 2 anos de igreja, para vocês verem como o inimigo ele é astuto, ele não desiste da gente. Eu tinha já uns 2 anos de igreja, e aquilo feriu meu coração, feriu meu ego, feriu meu eu, não admito. E foi onde quando eu percebi, eu estava longe do Senhor. E é tão ruim quando você acorda e não sente assim, aquela coisa gostosa no seu coração, a unção. Quando você fala, Senhor, muito bom dia, muito obrigado por mais um dia, e você está falando só para as paredes. Isso é muito ruim. E pela misericórdia de Deus, um ano que para mim, assim, se eu contar tudo o que aconteceu, que eu ia precisar de acho que 2 anos para explicar o que aconteceu. Acho que foi o pior ano da minha vida, mesmo quando eu não servia a Deus, quando eu não estava na presença do Senhor, eu nunca tive um ano tão ruim quanto esse 1 ano que eu fiquei fora da igreja. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, que prestem atenção, que tomem cuidado, que saibam que você vai para a igreja não para adorar a irmão A, irmão B, irmã C, você vai para a igreja para adorar o Senhor.
Porque às vezes ali dentro mesmo você vai ouvir palavras que não vão te agradar. Então procure orar, seja sábio, como a própria palavra nos diz, para que sejamos sábios na presença do Senhor, para que nada venha nos afastar dos caminhos dele. Eu acho que é importante a gente trazer esse contexto espiritual, né, Walter? Porque muitas das coisas que é nos ensinado durante a nossa vida está muito mais voltado para padrão de homem do que padrão de reino de Deus, né? Sim. Muitas vezes eu me lembro que quando eu frequentava aí uma determinada religião, quando se falava do diabo, nossa, as pessoas tinham medo, desespero, não me fale disso, né? E é algo assim tão próximo da gente que se a gente não entender de que há de fato um inimigo que não descansa para nos levar para caminhos distantes do Senhor, para que Ele volte a controlar as nossas vidas, se a gente não entender isso, a gente cai. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar, não é orar e vigiar. A Bíblia deixa claro qual é o padrão e a ordem que Deus estabelece para que a gente não caia no engano de ouvir vozes que não são do Senhor, para que a gente se afaste dos caminhos de Deus. Vigiar e orar. Você pode ter 70 anos de igreja, pode ter 7 dias de igreja. É essa ordem, né, Walter? Porque ele não descansa, né? Não descansa. E quando você tem alguém na sua empresa, por exemplo, que é o vigilante, ele é a pessoa mais atenta. Você às vezes passa por momentos despercebidos, só que o vigilante ele está com outra visão. Ele não está olhando para o que está acontecendo na produção da empresa, ele está com a visão, como que eu posso dizer? A visão da situação, né? E isso na vida espiritual é isso, é você estar atento para as coisas que o inimigo pode usar, às vezes um parente próximo, um amigo, um irmão da igreja, para te afastar dos caminhos do Senhor. E como o senhor bem lembrou, vigiai e orai. Mas eu oro tanto, eu busco tanto a Deus, mas tem que vigiar primeiro. Agora, você tem um projeto chamado Deus, né? Usando esse vozeirão abençoado que o amigo tem. O que é esse projeto? Como é que nasceu esse projeto? Qual o propósito desse projeto, Walter? O propósito é levar a mensagem de Deus para as pessoas. Então, assim, a Bíblia nos fala: de graça recebei, de graça dai. Eu fico, às vezes, perplexo com artistas gospel, né, como são considerados, artistas evangélicos que vão na igreja A porque paga o show e numa igreja lá no Ceará, por exemplo, numa comunidade humilde, não vai porque a igreja não tem condições de pagar o cachê. Puxa vida, o dom de cantar, de louvar, foi o Espírito Santo quem deu. O dom da pregação da palavra foi o Espírito Santo quem deu. A palavra nos diz: de graça recebei, de graça dai. Então, esse é o projeto. Eu gravo umas mensagens, geralmente eu acoplo um louvor e espalho nas redes sociais. Porque sempre, irmão Luciano, sempre tem alguém carente, faminto da palavra de Deus. Sempre tem. Sempre tem. E a gente não tem noção, por exemplo, nesse programa, quais são as pessoas que nesse momento estão nos assistindo e mais do que isso, o momento que cada um está passando, né? E se colocar à disposição de Deus através dos dons que Ele nos deu para que a gente seja instrumento dEle, para o reino dEle, não tem preço, né, querido? Não tem preço. O prazer de servir a Deus é algo incalculável, inexplicável. Deus é maravilhoso. Como é que você tem compartilhado a tua experiência de vida com as pessoas que você conhece? Como é que você tem falado da obra que Deus tem feito na tua vida? Como é que você tem evangelizado as pessoas? Você que tem esse trânsito aí em lugares que tem muita concentração de pessoas envolvidas com o mundo, como é que você faz diferença nesses lugares que você está com Deus, Walter? Olha, Deus é maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de brincar, de sorrir. Eu acho que para você ficar triste não vai faltar tempo nunca. Então, a maioria das vezes eu procuro estar sorrindo, alegrando as pessoas à minha volta. E pelo fato de apresentar esses eventos,
Você acredita que as próprias pessoas, elas notam a diferença? Walter, tem algo de diferente em você, eu não sei te explicar o que é, mas você está diferente. Então aí eu começo a glorificar o nome do Senhor, porque é Ele quem faz essa mudança. É só Ele. Tem um hino que fala assim, projeto falido que Deus escolheu. Eu era um projeto falido. E Deus me deu uma nova oportunidade e assim, é o que me engrandece, o que me deixa feliz. Saber que se Deus, que é o Todo-Poderoso, é o dono dos céus, da terra, que criou tudo, o mundo, o ar, a água, Ele acreditou em mim, por que eu não posso fazer o mínimo possível para só falar que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, acreditou em mim, que mudou a minha história, pode mudar a história de alguém. E a bem da verdade também, Walter, às vezes as pessoas nos ouvem e acham que a nossa vida é uma vida cor-de-rosa, né? Que a gente não tem preocupação, que a gente não tem problema. Temos sim, né, Walter? Como é que você lida com as adversidades que se levanta no percurso do teu caminho? Quando você aceita Jesus Cristo e você se mantém fiel, Ele abre a sua audição espiritual, Ele abre a sua visão espiritual, a sua boca tem um novo cântico, como diz a palavra do Senhor. Então eu acho que, não que a vida nossa seja fácil, mas com Deus é mais fácil. O próprio Espírito Santo, ele vem na hora da tristeza e conforta o teu coração, te traz uma alegria inexplicável. Às vezes você está chorando, clamando ao Senhor e a resposta já está chegando de forma urgente. Então, é dessa maneira, eu procuro buscar a Deus. Meus filhos servem a Deus, a minha família, a minha casa, foi prometido para mim que eu e a minha casa ia servir ao Senhor. Hoje isso é uma realidade, é um milagre de Deus que se cumpriu na minha vida. Então, assim, nos dias de hoje, quando eu sinto alguma dificuldade, eu sinto alguma tristeza, eu tenho a quem clamar. Um amigo fiel, verdadeiro, bondoso, misericordioso, majestoso e que nunca me diz não. Eu dependo do Senhor. E quando a gente aprende isso, Walter, a gente passa a viver com menos pesos, né? Essa é a grande verdade. Dependência. Eu acho que Deus se alegra quando você abre os teus olhos e fala assim, Senhor, sede comigo mais um dia, eu dependo de Ti. Eu acho que Deus, Ele fala, meu filho, até na própria vida, na nossa própria vida, nos dias de hoje, se você tem um filho rebelde, você não deixa de amar o seu filho, mas você vai fazer algo para que chame a atenção dele, para que ele volte a ser aquele filho que ele era. Então assim é na nossa vida cristã. Quanto tempo eu andei desapontando, desalegrando a Deus, e Deus parou de fazer as coisas na minha vida, fechou as portas. Mas aí o dia que eu falei, Senhor, me perdoa, Pai, eu preciso de Ti, Pai, eu dependo de Ti, Ele abriu os braços e me acolheu com um abraço de Pai que só Deus pode fazer. Aí, telespectador, uma história tão bonita do Walter. Eu tenho dito no tempo de reflexão que se você não conhece milagre, minha vida é um milagre, a minha história é um milagre. Eu nunca me imaginei estar à frente de uma igreja, fazendo um programa de televisão falando sobre Jesus, e Ele mudou a minha história, Ele quebrou meu orgulho, minha autossuficiência, Ele mudou aquilo que eu estava vivendo. E eu não sei qual é o teu momento, telespectador, mas Ele te convida mais uma vez. Se você está assistindo esse programa, não é sem propósito. É mais uma vez Deus dando um sinal para você de que Ele pede um espaço no teu coração para que Ele possa te ajudar a sair desse momento adverso que você está vivendo. Walter, prazerzaço te conhecer, que Deus continue usando a tua vida, abençoando a tua vida, a tua casa, que você sempre seja essa pessoa apaixonada por Jesus. Eu percebo isso nos teus olhos, que você possa exalar o cheiro agradável de Jesus por onde você caminhar. Muito obrigado por estar aqui e que Deus abençoe a tua vida. Amém. Deus abençoe você, o programa, a todos do estúdio, a toda a equipe, e assim, que as pessoas que estão em casa, de repente que ora por um familiar, que pede, que clama, não desista dele. Se Deus não desistiu de nós, o momento certo vai chegar. Eu falei para o pastor uma vez, pastor,
Se eu soubesse que servir a Deus era tão bom, eu teria servido há muito tempo atrás. E o pastor sabiamente falou para mim, na vida, meu filho, tudo tem o propósito de Deus. Tudo tem o tempo do Senhor, e a palavra do Senhor em Eclesiastes 3 nos diz sobre isso, que há um tempo de Deus determinado para todas as coisas. Então você que está em casa, está nos vendo, não desista do seu familiar, ore por ele, apresente oração, faça campanha, jejue, mas não desista, continue orando, porque a sua oração tem poder. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco. Lembrando que as nossas reuniões são às terças-feiras, 8 horas da noite, domingo, 10 horas da manhã. Desejo para você uma semana de sucesso, não só a você, mas a toda a sua família, em nome de Jesus.